ouve, você opina, você dá a sua opinião através do WhatsApp da Vida, você participa junto com a gente no Instagram, no Facebook, na nossa pesquisa. Assim é o debate da vida, cada dia tem um tema diferente para você participar juntinho com a gente, tema que faz parte aí do nosso dia a dia. E é muito bom ter você aqui com a gente em 96.5 pelo vidafm.com.br, também pelo nosso app Vida Play. Convido você aí lá no nosso Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Eu tô na vida para você assistir ao debate, né, Cláudio? Bom dia. É isso aí, Simone. Bom dia, satisfação estarmos. Olha, lá vai o iPad aqui me ajudando no som, tá ligado? Entrando aqui, mas conectando aqui, obviamente, no nosso debate no youtube.com/eu tô na vida. Entrou comercial aqui, não teve jeito, né? Mas vamos lá. Estamos aqui online através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram e também através da Vida FM 96,5 para todo o Vale do Paraíba. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O tema de hoje, Simone, ele é um tema bastante complicado de ser discutido, uma vez que existe um movimento mundial, né? A gente lembra aí lá dos Estados Unidos do Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Inclusive o vice-presidente Mourão faz um comentário dizendo que não há racismo no Brasil, que o Brasil está importando dos Estados Unidos as manifestações com relação aos negros, ao racismo. E a gente teve aí na quinta-feira, ou seja, um dia antes do feriado de consciência negra, o assassinato, a morte de um homem negro dentro do supermercado Carrefour. Depois de uma briga, ele acabou sendo assassinado, e aí está um movimento, muitas pessoas inclusive depredando supermercados Carrefour ao redor do Brasil, várias manifestações. E a pergunta de hoje, o debate de hoje é: o assassinato no Carrefour foi racismo? Você entende que foi racismo, que houve racismo neste episódio? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida. Isso, que é o 12997472010. Dá a sua opinião através de áudio, vídeo ou então mensagem de texto. Lembrando, mais uma vez, vídeo e áudio 30 segundos para ter mais participações, né? Para mais pessoas participarem também, né, Cláudio? Exatamente. Então é importante que você se limite aí nesses 30 segundos. 30 segundos, gente, é tempo pra caramba. Se você pensar aí nas eleições, tem gente aí que tem 10 segundos, 7 segundos, e a pessoa consegue passar a mensagem, né? 5 segundos. Então em 30 segundos dá pra passar muita informação. Então resume aí, faz um compilado aí das suas ideias. 30 segundinhos, manda pra gente áudio ou vídeo. Privilégio sempre é do vídeo, porque contribui, enriquece aí o nosso debate. Vai ser muito bom se você puder participar conosco, ok? 12-99747-2010. 12-99747-2010. A sua participação, ela é muito importante para nós. Hoje participando conosco aqui ao vivo, presencialmente, o pastor Luciano Scala e virtualmente o Ted Martins. Pastor Luciano, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio. Bom dia a cada ouvinte. Um prazer estar aqui mais uma manhã para partilhar de um assunto tão importante para o nosso Brasil. Um assunto que tem sido discutido em todas as partes do mundo, mas aqui no Brasil, sobretudo, pelo ocorrido, veio à tona novamente este assunto, e é muito bom estar aqui mais uma vez para compartilhar com os ouvintes um pouco da nossa opinião. Maravilha. E conosco também, virtualmente, Ted Martins. Ted, satisfação estar contigo mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pastor Scala. Mais uma vez é muito bom estar aqui na Vida para falar sobre esse tema tão pertinente e esclarecer alguns pontos que, infelizmente, durante muito tempo foi distorcido, mas temos a oportunidade agora de presentear os ouvintes da Vida com uma nova visão. Maravilha. Bom, então estão aí os nossos convidados. Teremos participação especial do professor Rogério Barros, que depois de muito tempo volta, depois de praticamente 3 meses ausente, volta aí aos nossos debates. Será uma satisfação tê-lo conosco daqui a pouquinho na participação especial. Então o tema de hoje é esse: assassinato no Carrefour foi racismo? Há uma discussão muito grande, movimentos sociais que acabaram se aproveitando deste momento para expor o seu pensamento com relação ao racismo. Eu acredito que
dizer que não há racismo no Brasil, já dando aqui um spoilerzinho, dizer que não tem racismo no Brasil é de uma insensibilidade, porque racismo existe em qualquer parte do mundo, pode não estar exacerbado, pode estar menos ou mais, mas racismo a gente sabe que existe, e aí não é uma questão de governo, mas uma questão de cidadãos que infelizmente acabam ainda tendo racismo. Agora, a pergunta é, neste episódio em si, do assassinato do Carrefour, foi racismo? Nós queremos a sua opinião. Se você puder participar conosco através das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram /EuToNaVida, é muito importante, porque a gente vai mostrar, inclusive, alguns trechos do ocorrido ali no supermercado Carrefour, para quem não teve acesso, ter acesso, embora hoje esse negócio foi tão divulgado que eu acredito que todos vocês já tenham pelo menos visto as imagens. Mas principalmente a imagem no momento em que ele sai do supermercado, que teria iniciado ali a grande confusão. Então já a gente vai mostrar aí algumas imagens. Se você puder estar nas mídias sociais, é bom que você acompanhe conosco. Começo então com o pastor Luciano Scala, que terá 2 minutos inicialmente para fazer a sua consideração inicial. Acredito que independente dos posicionamentos que nós assumirmos aqui, tanto da minha parte, como do TED, como dos ouvintes, eu acredito que a violência, ela preocupa, né? A violência, o excesso de violência colocado ali é algo que realmente preocupa. E o que nós temos percebido, e aqui eu já começo a minha reflexão, é que nós vivemos num país onde, de fato, o cidadão, ele, por ser negro, por ser pobre, por ser de periferia, ele é tratado com diferença. Então, nós podemos dizer que naquele episódio houve um excesso? Acredito que sim, acho que ficou claro para todos, vendo as imagens, né? Porque, independente do que tenha ocorrido antes, levar a pessoa a óbito é um excesso de violência. Então, acredito que, não somente nesse episódio, mas em tantos outros, o excesso de violência colocado, quando uma pessoa ela é negra, quando uma pessoa ela é pobre, de periferia, eu acho que fica mais latente. Então, na minha primeira fala, eu coloco que sim, acredito que se de repente fosse uma pessoa, de repente fosse talvez um branco ali, o tratamento poderia ser diferente. Então acredito que pelo fato do rapaz ser negro, houve um agravante para ele, no caso dele, e infelizmente chegou ao óbito. E não somente isso, me baseando apenas nas minhas ideias, na minha fala, mas o próprio Carrefour, ele assumiu uma postura imediatamente antirracista, ele já se posicionou, já destinou verbas, já destinou fundos para isso. Então acredito que o fato, né, de ser colocado como um episódio que tem esse fundo racista, eu acredito que o próprio Carrefour já até tenha assumido e vai lutar para que isso não ocorra novamente dentro das suas lojas. Ok, então tá aí a opinião inicial do pastor Luciano Scala, nos dá a entender então de que no ponto de vista dele, sim, houve racismo neste episódio. Ted terá também 2 minutos, até 2 minutos, para expor o seu ponto de vista inicial. Ted, está me ouvindo? É aquele botãozinho on, é aquele botãozinho especial. Isso. Bom, já vou trazendo aqui o meu posicionamento. O fato foi muito bem esclarecido pela delegada que acompanha esse crime. Isso aí não pode deixar de ser falado. Foi um crime, foi um ato exacerbado de pessoas que se mostraram despreparadas e levaram esse rapaz a óbito. Mas o fato é que não foi racismo. Antes, posteriormente, há relatos de que ele havia ofendido uma operadora de caixa, foi convidado a se retirar do supermercado, acompanhado pacificamente, e ele agrediu. Houve uma reação, repito, que foi exacerbada, desproporcional, e os responsáveis devem pagar por isso, mas, mais uma vez, politizam em cima da desgraça alheia. A violência do Brasil, ela não tem cor. A violência no Brasil, ela atinge pobres, ricos, negros, brancos, mulheres e homens. Nós temos aí uma Constituição Federal ou leis permissiva, né, onde a impunidade opera e acaba que a violência acaba tomando aí, não deveria tomar em um país de dimensões continentais. Então, mais uma vez aí, fica o meu protesto à politização da morte de um indivíduo, né, que
claramente não deveria ter acontecido, ser imobilizado, mas houve todo um conjunto de fatores que levou a essa fatalidade, essa tragédia, essa infelicidade. E fica aqui o meu lamento, por mais uma vez políticos se aproveitarem dessa situação para fazer cabide eleitoral em cima de um caixão, em cima de uma morte. E isso sim é lamentável e a população precisa saber disso e ser esclarecido. Maravilha, então tá aí a opinião inicial dos nossos convidados. Então o pastor Luciano Scala dizendo que houve racismo e o Ted no diâmetro oposto dizendo que não houve racismo, fazendo inclusive um protesto com relação ao uso político deste momento. Nós vamos então agora ouvir os áudios retirados da internet. Hoje nós temos aqui o áudio do Fernando Holliday, ele é vereador por São Paulo e diz que no Brasil há o racismo velado que se manifesta na desconfiança, no olhar. Se fosse um branco que estivesse gritando no supermercado, nada teria acontecido. Os dois seguranças são racistas, então ele já lacra de que são efetivamente racistas. Adriles Jorge, que é jornalista, ele diz que não podemos saber da consciência dos dois seguranças. Eles foram assassinos, mas não há prova de racismo. Então vamos ouvir os dois áudios e nós voltamos com os nossos convidados. 2 seguranças do Carrefour de Porto Alegre espancaram um homem negro até a sua morte na frente do supermercado e com tudo sendo absolutamente filmado. Aquilo foi de fato um caso de racismo? Olha, quando nós falamos em Brasil, nós estamos falando em racismo velado. Nem sempre o racismo que nós vamos ver aqui é semelhante ao que há nos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas claramente dizem que não gostam de preto, que quer ficar longe de preto, que lugar de preto é na cadeia, essas coisas todas. Muitas vezes o racismo ele se manifesta na desconfiança do olhar, e como nós somos um país muito miscigenado, a pessoa ela não gosta de pessoas pretas, tem ódio da cor da pele daquela pessoa, mas ela não diz aquilo claramente. E eu tenho quase que absoluta certeza de que se no supermercado, gritando com a caixa, fosse um sujeito branco, muito provavelmente aquilo não teria acontecido. Se fosse um sujeito branco, de terno e bem vestido, com certeza aquilo não teria acontecido. E se fosse um homem negro melhor vestido, talvez não matassem ele na porrada, mas com certeza ele ia ser discriminado também. E por que ele seria discriminado? Porque aqueles 2 seguranças em específico são claramente sujeitos racistas. Não é a estrutura, não é a empresa, não é o corpo de funcionários. São 2 seguranças malditos e racistas. 96.5 Debate da vida. Eu acho que esse caso não necessariamente foi. A gente não pode estabelecer um tipo de investigação da consciência íntima das pessoas, porque a gente pode depender da consciência íntima desses 2 seguranças, é que foram 2 seres, pelo menos naquelas circunstâncias, abjetos, assassinos e covardes. Mas não há um elemento absolutamente evidente de racismo estrutural, o fato de 2 pessoas agredirem um homem, quer seja negro, japonês, azul ou amarelo, até a morte. A gente não deve demonizar a vítima. Mas a gente também não deve heroificar a vítima. Esse rapaz, ele tinha dezenas de reclamações na justiça por ter espancado a própria mulher. Se a gente pode fazer algum tipo de ilação à possível ofensa racista que ele pode ter recebido dentro do Carrefour e ter reagido daquela forma violenta, a gente também pode fazer uma ilação de uma possível postura violenta e agressiva dele, que não necessariamente justifica de forma alguma, volto a dizer, a agressão e o homicídio que ele sofreu. Essas 2 pessoas não são necessariamente racistas, mas são necessariamente criminosas, covardes, abjetas, asquerosas. Isso não tem necessariamente a ver com a cor da pele. Ok, então vamos lá, o áudio final agora aqui cortou um pedacinho, mas o Adriles diz o seguinte, olha, não justifica, né, eles são criminosos, mas essencialmente não dá para se afirmar que havia racismo, né, e aí ele menciona até a questão de racismo estrutural, que não haveria elementos para um racismo estrutural. E aí ele fala sobre demonizar a vítima e
heroificar, ou seja, transformar em herói, né, a vítima, né, e mencionou aí, inclusive, rodou na internet, eu tenho inclusive acesso aqui também, vários, a chamada capivara, né, do João Alberto, de vários crimes de agressão e assim por diante, porte de arma, e que hoje em dia, nessa onda de fake news, a gente nem sabe se é verdade ou se não é, né, mas já rodou na internet aí dando a capivara do camarada. E o Fernando Holliday, ele se manifesta dizendo que houve sim racismo, e ele até radical, dizendo que as pessoas têm ódio de negros, mas não se manifestam, e isso acaba se manifestando no olhar, e falou inclusive de roupas, né? Se fosse um branco, não seria agredido dessa forma, se fosse um branco bem vestido, não seria agredido dessa forma. Agora eu achei interessante, quando ele foi falar sobre negro bem vestido, ele falou assim, ó, podia ter apanhado um pouquinho menos, mas também apanharia do mesmo jeito. Então estão aí as considerações feitas pelos nossos dois áudios retirados da internet. Volto agora, começo com o Ted, que terá agora 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o assunto. Bom, vamos lá. O vereador em questão aí muda de opinião com uma facilidade impressionante. Vide que quando surgiu há cerca de 5, 4 anos atrás, se elegeu com um discurso de pobre, negro, gay, de direita, né? E tinha um discurso muito diferente do que tem hoje, muito estranho esse tipo de argumento hoje. Mas o que é fato nesse caso é que o crime ocorreu, os responsáveis devem ser punidos e responder pelo o que eles fizeram. E agora vamos narrar o que aconteceu antes, né? Até usando um pouco da fala do vereador reeleito por São Paulo. O que aconteceu foi que, segundo relatos, o indivíduo, ele ofendeu, né, uma operadora de caixa, uma colaboradora do supermercado, foi convidado, conduzido a se retirar do supermercado, e a agressão partiu dele, né? Isso tem que ficar claro, gente, a agressão partiu dele. E aí houve toda a consequência desastrosa, trágica, né, que acabou levando a óbito, o que não concordo com o Adriles, isso não se justifica. E eu repito aqui o que eu falei anteriormente, de que a violência no Brasil, essa sim é estrutural. Essa sim, ela não tem lado, ela não tem cor, ela não tem posição. Hoje todos os brasileiros são vítimas de violência. Um cidadão que não paga um agiota, ele está sujeito a ser vítima de violência. Um cidadão, um viciado que não paga a sua droga ao traficante, ele está sujeito à violência. Certo? Entre tantos outros exemplos que surgem por aí, e isso independe da cor, né? O fato é que estão tentando esticar essa corda, aproveitando esse caso como um uso político, para colocar no Brasil a pecha de racista. Só que como que eu posso acreditar que o meu país é racista? Concordo sim que existem pessoas, né? Isso não representa a maioria do brasileiro. Existem pessoas assim que são racistas, de ambos os lados, certo? Não é só branco contra negro, nem negro contra branco. De ambos os lados há racismo. Mas isso não representa a maioria do povo brasileiro, que na sua essência é um povo mixigenado, que vive sim em harmonia, que está aprendendo, né, agora com esse avanço da internet, das tecnologias, das informações, a lidar muito melhor com esse tema, com esse fenômeno social, e que estão tentando fazer uso disso para dividir essa harmonia que está no... Lembrando que o povo brasileiro não é uma raça. O povo brasileiro é um povo. O povo brasileiro tem sangue negro, tem sangue branco, tem sangue de índio, tem sangue de asiático, né? Enfim, a maior democracia étnica do mundo jamais visto na história da humanidade, ela está no Brasil. Logo, se a maior democracia étnica do mundo ela está no Brasil, acusar esse povo
de racista é uma ilação, é uma falácia, é uma mentira, é uma tentativa de desqualificar o povo brasileiro, mais propriamente o povo cristão, mais propriamente o homem branco, mais propriamente as pessoas que colonizaram inicialmente esse país, e que sim, cometeram erros, e que esses erros eles já pagaram e já responderam por isso. Hoje nós somos um país livre de consciência. Nós somos um país livre na expressão religiosa, livre para se expressar, livre para se manifestar. Se o Brasil fosse um país racista, estaria acontecendo o que está acontecendo no Carrefour? Maravilha. Agora, eu peço reflexão do povo, dos ouvintes da Rádio Vida. Então, repito, Cláudio, existem pessoas racistas no Brasil, existem, não pode se negar. Agora, você atrelar isso a um racismo estrutural que ninguém nunca explicou de fato o que significa isso, isso é de uma ilação, uma mentira, e que nós não vamos aceitar essa pecha de que nós, povo brasileiro, somos racistas. Muito pelo contrário, somos o povo mais amável, o povo mais receptivo e o povo mais etnicamente democrático do mundo. Maravilha. Luciano Scala, então, terá aí até 4 minutos, se for necessário passar um pouquinho, uma vez que o TED passou, terá liberdade. 4 minutos para você explanar o seu ponto de vista. Vamos lá. Eu acredito de forma bem contrária. Infelizmente, eu acredito que sim, que o Brasil, ele é um país que ocorre o racismo e que a violência no Brasil, de fato, ela possui cor, sim. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho aqui alguns dados, e justamente por não ver exemplos de homens brancos sendo espancados dentro do supermercado. O Carrefour não é a primeira vez que se tornou notícia, nesse caso, voltado ao racismo. Eu apurei algumas notícias acerca disso. Em 2009, se não me engano, teve um caso de um homem que foi agredido dentro do supermercado, porque estava roubando um carro, e na verdade o carro era dele, um homem negro. Se não me engano, Januário, o nome dele. Depois nós tivemos um outro exemplo em 2018, de um jovem que foi espancado dentro do supermercado, porque tinha aberto uma latinha de, se não me engano, de cerveja, e nós tivemos esse caso. Então o Carrefour já ocorreu algumas vezes. Nós temos alguns dados, por exemplo, segundo o Atlas da Violência 2020, ou seja, recente, agora, né? Os negros, ou seja, os pretos, pardos, de acordo com a classificação adotada pelo IBGE, eles representam 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil. Então nós temos os homicídios no Brasil crescendo. 11,5% cresceu, enquanto, isso de 2008 até 2018, enquanto dos brancos, 12,9% desceu. Então nós temos um aumento no caso de assassinos dos negros, dos pretos, né? O estudo de desigualdade social por cor ou raça no Brasil, o IBGE vai mostrar que no mercado de trabalho, 68,6% dos cargos de gerência são ocupados por brancos, contra 29,9% que são preenchidos por pretos e pardos. Se nós formos olhar para aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, aqueles que vivem por dia com menos de R$30, R$29 por dia, 15,4% eles são brancos, enquanto 32,9% eles são negros. Nós temos uma taxa de analfabetismo entre brancos de 3,9%, enquanto dos negros 9,1%. Nós temos os dados também de deputados federais que foram eleitos em 2018. 75,6% são brancos e 24% são considerados pretos ou pardos. Isso aqui são dados do Atlas da Violência. Eu olho para esses dados e eu vejo que nós temos um problema no nosso país. Nós temos um problema, e negar a existência desse problema é algo muito sério. É algo muito sério, é algo que a gente deve realmente reavaliar. Acredito que esse debate de hoje, muito além do que discutir a questão que ocorreu, nesse caso desse episódio, é de fato discutir como o nosso país tem lidado com essa questão da desigualdade, do racismo e do preconceito. Infelizmente, nós temos vários episódios onde os negros de fato são vítimas.
E esse é um dos casos que realmente, como o próprio vereador colocou, será que se fosse um branco teria o mesmo tratamento? Essa semana teve um caso dentro de uma padaria aqui na Zona Oeste de São Paulo, de uma mulher branca que foi extremamente agressiva. Será que fosse um negro? Se fosse ao contrário, será que teria o mesmo tratamento? Não sei. Eu acredito que não. Então fica aqui a minha reflexão e fica aqui o meu posicionamento. No meu ponto de vista, sim, no Brasil é um país que o negro, a violência, ela tem cor sim, infelizmente, é a cor do negro. Maravilha, então tá aí a opinião dada pelo pastor Luciano Scala, também pelo TED, a explanação deles com relação ao assunto, mas nós queremos saber a sua opinião. A sua opinião você pode dar ela através da nossa enquete. Após o intervalo nós já vamos dar aí a prévia da enquete, mas a nossa enquete está disponível tanto no Instagram quanto no Facebook /Eu Tô Na Vida. No Instagram, vai no Stories, no Facebook, abra a transmissão, na transmissão já vai aparecer para você ali, para você dar o seu voto. Você acredita que o assassinato que ocorreu aí do João Alberto no Carrefour foi racismo? Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. No YouTube aqui está um número enorme de pessoas aqui dando opiniões. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Daqui a pouquinho a gente coloca aí a opinião de vocês aqui no nosso programa, aqui no nosso debate, e você pode também mandar a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12-9747-2010. Sintoniza aí. É tudo de bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar de comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com o Debate da Vida. Você pode participar junto com a gente, aí dando a sua opinião através do WhatsApp, que é o 12 99747 2010. Mensagem de voz ou áudio, 30 segundos, tá? Você pode gravar aí seu vídeo na horizontal, tá? Que vai ficar melhor aqui pra gente. E também você pode ir lá na nossa pesquisa e participar também. Instagram e no nosso Facebook, Eu Tô Na Vida. Como
tá a pesquisa, Cláudio? Vamos lá, Simone. A pesquisa está o seguinte: temos aqui o Facebook e o Instagram, hoje bastante equilibrados, ou seja, o posicionamento dos nossos ouvintes pelo Facebook e pelo Instagram estão muito próximos. Sim, 31% e não 69%. Isso no Facebook. No Instagram, 35 dizendo que sim e 65 dizendo que não, ou seja, estão bem parelhos, bem próximos. Estão equilibrados, né? Exatamente. Então o sim está menor, não está significativamente maior. Praticamente 2/3 da nossa audiência está dizendo que não houve racismo no caso do assassinato do Carrefour. Mas temos aí movimentos no Brasil inteiro discutindo o assunto, a imprensa está discutindo o assunto, então nós entendemos por bem discutir isso também no nosso programa, entender qual é a sua posição enquanto ouvinte da Rádio Vida. Temos aqui várias participações de ouvintes, temos aqui um áudio do pastor Carlos de Taubaté, temos a Sandra Trindade dizendo não, o que eu vi foi raiva, parecia um pitbull raivoso. Agostinho Gomes, complicado fazer juízo de valores sem estudar os fatos. E aí aqui eu não consegui entender o restante aí da consideração do ouvinte. Elcio, a paz do Senhor. Seica, não posso afirmar ainda, tudo indica assim, mas ainda não tinha sido provado, ou seja, ainda não foi provado o racismo. Mas vamos lá, então eu vou voltar aqui com o Luciano Scala e também com o Ted. Esse bloco é o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade de interromper a fala um do outro, e eu também, para te ajudar, você que é nosso ouvinte, a entender um pouco melhor o assunto. E eu vejo, Luciano e também Ted, uma grande divergência aí do posicionamento de vocês. O Luciano, inclusive, trouxe dados do Brasil, falando, por exemplo, um dos dados que ele trouxe é que dos negros, o crescimento de homicídio foi de 11,5% e no caso dos brancos um decréscimo, caiu em 12,9%. Não tenho números nominais, mas o percentual de aumento e o percentual de crescimento. E já o Ted diz que não há esse racismo no Brasil. Então acho que a gente tem que começar por aí, né? Nessa discussão entre vocês dois, começar por aí. Ted, como o Luciano foi o último a falar, você concorda com os dados trazidos por ele, com a forma que ele se posicionou? Olha, o que há de se ressaltar aí é de que toda essa glamorização, todo esse embate que acaba gerando é quando interessa a grupos políticos. Porque nós temos aí um caso famoso na Rússia de um cidadão que se manifestou. Uhum. Quando morre policial negro, ninguém se manifesta. Quando morre cristão negro, ninguém se manifesta. Quando morre um pai de família, cidadão e trabalhador negro, ninguém se manifesta. Só se manifestam quando o caso é do interesse político de determinadas classes. Então, o que fica aqui registrado, como eu já falei antes, é que sim, existem pessoas racistas no Brasil, mas o Brasil, o povo brasileiro, em sua maioria, não é racista. Eu sou filho de negro com branco. E aí, o que a gente pode dizer? Eu tenho 11 tios da parte da minha mãe. 10 dos meus 11 tios são negros. Todos tiveram a mesma educação, todos tiveram o mesmo pai, mesma mãe, mesmas oportunidades, e cada um tem um caráter, cada um tem um comportamento, cada um tem uma visão de mundo diferente. Isso não significa de que por todos serem negros devem ter o mesmo pensamento, a mesma visão de mundo, devem ter o mesmo comportamento, devem ter a mesma religião, que alguns são até de religiões distintas. Então, no meu caso, eu que sou filho de negro com branco, vão falar o quê? Eu sou o quê? Tá entendendo? Se eu convivo, amo, graças a Deus, e tenho, por exemplo, os maiores da minha vida são negros, que me ensinaram que cor, ela não define caráter. Cor, ela não define violência. O que define a violência, o comportamento violento, o que define o comportamento antissocial, não é a cor, mas o caráter, a formação do agressor, que deve ser sim responsabilizado, seja ele branco, seja ele negro. Ok, mas o Luciano ele trouxe alguns dados, né? Então acho que valeria a pena então ele ressaltar um pouco esses dados, para a gente avaliar se faz sentido os dados, né? São dados, esses dados são, você falou que é Atlas da Violência, são dados agora do ano de 2020. Então, onde negros, que é a soma de pretos e pardos, de acordo com a classificação que é adotada pelo IBGE, eles apresentam 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil.
né? Ok, nós temos qual que é o número? Daí subiram 11,5 do caso dos negros de 2008 até 2018 e o assassinato de pessoas brancas caiu para 12,9. Caiu 12,9%. Ok, mas nós temos qual que é, na população brasileira, qual que é o número de negros e pardos? Então, mas aqui nesse dado é proporcional ao número de negros, né? Porque o número de negros e pardos no Brasil é maior do que o de brancos. Então, mas é proporcional, o número foi calculado em cima disso. Não, ok, mas por exemplo, se eu tiver uma amostragem eu tenho 1.000 negros, aumentou 12%, então aumentou aí 120. Ok? 12% de 1.000, 120. Se eu tiver 10.000 brancos, então o número seria maior de brancos. Se eu tiver um decréscimo de 10, eu caí 1.000 e não 100. Então o percentual acaba sendo manipulado se a gente não tomar cuidado com a informação. A pergunta é, o número de brancos e negros, pelo que você está me dizendo, o número de negros e pardos é maior no Brasil. Há uma predominância. Sim. E dentro dessa predominância é que os números aumentam, porque se a amostragem é maior, naturalmente eu vou ter um número nominal muito maior também. Mas no caso é feito em cima do mesmo número de negros e de brancos, né? 100 mil, um exemplo, 100 mil negros e 100 mil brancos. Então nesse caso o número cresceu. Ok. Então a amostragem é a mesma. É dessa forma, a amostragem exatamente isso. É a mesma. Ok, Ted, então vamos lá. Então, partindo desse número dado pelo Luciano, se nós temos um número maior de negros no Brasil, e embora a amostragem seja o mesmo número, mas nós temos um número maior de negros no Brasil, então a discriminação, você entende que ela aconteceria pelo fato de ser negro ou pelo fato de ter tido, vamos colocar aí o caso do João Alberto, uma agressão antecipada dele que, se fosse um branco com a mesma agressão, poderia talvez não ser assassinado, mas teria a mesma reação dos seguranças? Olha, primeiro, esses números proporcional, eu vou fazer uma pesquisa logo após, naturalmente, a gente estudar aqui, porque se é que eu entendi, por favor, o pastor Scala pode aqui me corrigir, né? Lembrando, nós temos posição diferente, mas nós estamos aqui debatendo. Sim, claro. Para ver se a gente chega no denominador comum, certo? Que a finalidade de tudo aqui é saber que o povo brasileiro é um só. Pronto, acabou. E eu primeiro preciso levantar esses dados. Se foi por 100 mil, entrevistou 100 mil negros e 100 mil brancos, é isso que para mim não ficou claro. Porque, como muito bem falou o Cláudio, a maioria da população brasileira é negra e parda. O número de brancos, ele é inferior na população brasileira. Isso justifica? Não justifica uma coisa com a outra. Mas esses números não podem ser usados para manipular a opinião pública. Mas foi, Ted, foi exatamente isso. Muito claro. Mas foi exatamente isso. Isso a gente vai dar uma pesquisa, porque assim, muito me estranha uma pesquisa que vai entrevistar 100 mil pessoas brancas e 100 mil pessoas negras. Isso nunca aconteceu. Geralmente, até o próprio Datafolha, o próprio IBGE, quando eles apresentam dados de diferentes regiões e com cerca de 2, 3, 4 mil pessoas, 100 mil pessoas brancas e 100 mil pessoas negras entrevistadas. Isso aí eu preciso, honestamente, não vou dizer que é verdade, mentira, por favor, não vou entrar nesse mérito, mas eu vou fazer a minha pesquisa e analisar para ver se esses números não estão manipulados, certo? E, consequentemente, formar uma opinião subvertida da população, para a população. Ok, então, agora falando do caso do João Alberto em específico, que essa é a pergunta do tema, né? Do caso do João Alberto, se o João Alberto ele não tivesse cometido uma agressão, iniciado uma agressão contra segurança, hoje talvez nós não estaríamos falando sobre a sua morte aqui na rádio. Os seguranças não iriam chegar às vias de fato de forma, repito, cruel, desnecessária, e que deverão pagar por isso, se ele não tivesse partido. Ele já tinha um passado violento, já tinha passagens pela polícia, já havia sido preso, já havia agredido mulheres, inclusive para ocultar esse comportamento agressivo, circulação, colocou como marido errático, para ocultar que ele foi sim um agressor de mulher durante os registros aí, durante sua passagem algumas vezes ele tenha cometido isso. Está aí, está comprovado.
Então você vê que até nisso eles tentam esconder, tentam manipular, tentam enganar a população, porque é natural, até mesmo pelo, digamos assim, o instinto feminino, ele veja uma notícia, ó, o fulano foi filho, foi pai e foi um agressor de mulher. Seria natural que as próprias mulheres, elas repugnassem o comportamento desse cidadão. Então, a manipulação, o grande pendor aqui é essa manipulação que estão tentando fazer da política do dividir para governar em um período eleitoral. Tá, então vamos lá, Ted. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Mas no caso, por exemplo, se de fato ele fosse como o vereador colocou, se ele fosse um homem branco, ele teria tido o mesmo tratamento? Se ele fosse um homem branco, estivesse lá bem vestido, ele tivesse tido a mesma postura que ele teve, que foi uma postura errada também no meu ponto de vista, ele teria tido o mesmo tratamento? Porque a gente não ouve, a gente tem exemplos de pessoas que foram agredidas, que foram espancadas dentro dos mercados, mas a incrível coincidência é que são negros. E eu não posso acreditar que somente os negros cometem erros dentro de mercados. Se fosse um branco, ele teria tido o mesmo tratamento? Essa é a minha questão. Bom, então tá aí a pergunta. A gente tem que se ater ao fato. Ô, Ted, mas só... A gente tem que se ater ao fato. Ó. E se ele fosse branco, e se ele fosse japonês, e se ele fosse asiático, a gente não está se atendo à cor da pele, a gente está se atendo que, de fato, o João, ele cometeu, sim, excesso antes dele ser vitimado, ter sua vida vitimada. Nós não estão pegando uma parte pelo todo. Estão fazendo um recorte e colocando se isso fosse a realidade do povo brasileiro. E a violência no Brasil tem lado. Ela não tem lado. Vamos fazer o seguinte, esse tipo de glamorização, ela só é feita quando interessa a setores, a grupos que têm por prática sórdida politizar desgraças. São os politizadores das desgraças que estão tentando esticar esse tema, essa fatalidade, para que o povo venha estar dividido e colocar um contra o outro. Maravilha, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o áudio agora, Ted. Vamos ouvir os áudios agora dos nossos ouvintes, a importância dos nossos ouvintes participarem. Nós temos 3 áudios aí, Simone. Então vamos lá, é o pastor Carlos de Taubaté e quem mais? Tem o Alex de Itapevi e também o Reginaldo lá de Caçapava. Vamos ouvi-los então. A paz do Rádio Vida, quem nos fala é o pastor Carlos, aqui de Taubaté. Quero deixar bem claramente quando é que vai acabar o racismo. O racismo nunca acabou. Continua a mesma coisa, continua a mesma perseguição, continua a mesma situação, continua o mesmo problema. O racismo nunca acabou e nunca vai acabar enquanto Jesus voltar. 96.5 Debate da Vida. Olá, Olá, Rádio Vida, aqui é o Alex de Itapevi. Eu estou passando na Dutra, né? Estou trabalhando, estou dirigindo agora e gravando meu áudio, né? Vou dar a minha opinião. Eu acho que o racismo no Brasil, ele existe. Eu não acredito que lá, que esse caso tenha acontecido, que foi somente racismo. Eu não acho que foi somente racismo. Porém, o racismo, ele existe. Eu sou uma pessoa negra, mas não me deixo me levar por essa onda do racismo. Por quê? Porque eu acho que tem muitos políticos, movimentos políticos, pegando carona nessa do racismo, e para muitos o racismo só existe para preto, movimento LGBT e para mulheres, né? E o racismo tem que ser tratado de uma maneira geral. Eu acho que o racismo tem que ser tratado para todo mundo igual. Então o racismo, ele existe, mas nós temos que tratar de outra maneira, não da maneira que vem tratando aí. Eu não acredito que lá esse caso do Carrefour foi somente racismo, porque as histórias vêm dizendo ao contrário, né, do que a mídia mostrou.
Ok, vamos então agora ao Reginaldo de Caçapava. Esse áudio ficou grande demais. Então vamos ao Reginaldo, mas obrigado aí, Alexandre, Alex, né, de Itapevi, obrigado pela sua opinião. Bom dia, Rádio Vida, que é tudo de bom. Eu sou o Reginaldo de Caçapava, São Paulo. Primeiro ponto que eu quero colocar para os debatedores: ele não era negro, ele era pardo. Então não existia nem racismo, porque o cara, pela foto, dá para você ver que ele é de pele clara. Segundo ponto, um vídeo que saiu, os dois seguranças estão conduzindo ele numa boa para fora. Quando chegou na porta, ele deu um soco na cara do segurança. Aí começou a briga. Então os seguranças foi intencional, com certeza não fizeram isso para matá-lo. Queriam somente imobilizá-lo. E terceiro, 55 passagens pela polícia. Agressão a mulheres, inclusive a própria mulher, a ex, né, a atual mulher dele, onde o pai segurava ela e ele espancava a mulher. Então são 3 pontos para vocês considerar no nosso debate de hoje. Rádio Vida, Rádio Tudo de Bom. Maravilha, opinião então aí do Reginaldo de Caçapava, mencionando aí as passagens pela polícia. Vamos fazer o seguinte, tá no ponto já pra gente aí o vídeo. Então, se você não estiver nos acompanhando pelas mídias sociais, acompanha aí, a gente vai colocar agora aí o vídeo falando sobre este assunto, aproveitando, dando um dado aqui que a nossa produção nos passou, dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é negra. Então há uma população, uma maioria de população brasileira negra, não temos aqui o número de pardos, então esse pardo pode dar uma elevada aí nos números. Vamos ver o vídeo então do João Alberto, no caso aí que nós estamos tratando do Carrefour. Não foi? Não deu? De perto por Giovanni, por Magno e pela fiscal. Aqui os 4 são vistos descendo a rampa. Já na porta da saída para a garagem, Beto dá um soco em Giovanni. A partir daí, ele começa a ser agredido pelos 2 seguranças. A fiscal grava tudo com o celular. De dentro do supermercado, assim que termina de pagar, Milena sai apressada. Na rampa, 2 funcionários passam correndo por ela. Esta imagem mostra os 2 chegando ao estacionamento. Milena aparece 30 segundos depois e tenta socorrer o marido, mas é impedida pelos seguranças. Olha, as imagens são fortes, né? Não tem como a gente negar, as imagens elas são fortes, e um caso que teve repercussão não apenas nacional, mas repercussão internacional. Então certamente é inegável dizer que não houve excesso, né? Então houve excesso, tanto que o camarada está morto, mas aí vem a colocação feita pelo nosso ouvinte Reginaldo de Caçapava, de que ele tinha 55 passagens pela polícia. Então eu volto com os nossos convidados para a gente fechar esse bloco, para a gente fechar o bloco com essa discussão, né? Ou seja, o camarada tinha passagem pela polícia, ele foi agressivo, né? Tá aí na imagem, não tem como negar que se ele tivesse simplesmente saído e não tivesse agredido, certamente hoje ele estaria aí contando a história, talvez continuaria agredindo a mulher, né? Mas continuaria seguindo a sua história. No momento em que ele dá aquele soco em um policial, ou no segurança, né? Que é um policial, salvo engano, não estava em serviço, né? Tava ali fazendo o seu famoso bico. Na verdade é um policial temporário, né? Ou seja, ele fazia serviço administrativo. Isso, exatamente. E apenas em alguns momentos específicos, mas acabaram reagindo a uma agressão e esta reação foi exacerbada. Então, qual que é a sua opinião, Luciano? Começo com você aí. Ele ter agredido, seja branco, seja negro, seja pardo, isso já não daria a iniciativa de uma devolução? Ou seja, ele tomar um murro da forma que ele tomou, o policial ia olhar para ele e falar assim: "Ô, a paz do Senhor, querido, Jesus te ama"? Não, eu acredito que o despreparo ficou muito claro ali no caso dos seguranças, que eles estão ali para guardar o patrimônio, guardar os clientes, os funcionários, e ali realmente mostrou um despreparo, porque independente da ação que o rapaz teve, eles deveriam ter tido uma reação, porque o rapaz não estava ali demonstrando um risco de tirar a vida deles. Então acredito que a reação que eles tiveram, ela foi desproporcional. A ficha criminal dele, pelo que tem se colocado aí, é uma ficha muito extensa.
eu concordo com tudo isso, mas eu não acredito que isso também dê a garantia para os caras cometerem um homicídio como fizeram, um assassinato como eles fizeram. Esse é o meu ponto de vista. Claro que tem a investigação aí que tá se averiguando ainda se foi culposo, se foi danoso, se houve a intenção de matar. Eu imagino que num primeiro momento a intenção naturalmente não era essa, era de conter o camarada, e claro que a hombridade do homem faria com que eles reagissem. Então as investigações ainda vão nos dizer se isso foi culposo ou foi danoso. O despreparo foi muito claro ali, né? Ok, Ted. Vamos lá. Tá me ouvindo, Cláudio? Sim, tô te ouvindo. Opa, vamos lá. Falando em dados, como o pastor Scala ele levantou, eu também gostaria aqui de apresentar um dado de que, segundo a Gazeta do Povo, menos de 10% dos casos de homicídio não são solucionados no Brasil. Primeiro, como que a gente vai levantar os dados dos números dos assassinatos, dos homicídios, da violência do Brasil, se nós não temos 10% dos casos solucionados? Eu gostaria que o pastor Scala pudesse falar sobre isso. Se a gente não tem as informações precisas... Mas por mais que não é solucionado, Ted, mas por mais que não é solucionado, no caso se é negro... Não tem as informações, pastor. Mas é negro... Não tem as informações. Mas que é negro qual a garantia se 10% não tem solução? Sim, mas que são negros. Mais de 90% dos casos não tem solução. Ou seja... Mas você está contando, não sei de onde tá vendo, naturalmente eu também vou pesquisar, eu não estou colocando o que o senhor, seu caráter não era disso, estou contestando os números que o senhor está apresentando, que isso fica muito bem claro. Mas para a gente ter os dados precisos, precisamos levantar todos os dados, sim, as informações, as motivações, tudo isso, aguardar qual que vai ser o laudo pericial da delegada que está cuidando do caso, que, repito, ela já afirmou que não foi por motivação racial. E por que a grande imprensa não está falando isso? Por que a grande imprensa não está reverberando isso? Olha, então eu queria essa informação, Ted. Acho que essa informação que você está passando, para mim, ela é muito importante, e eu confesso que eu não a tinha. A delegada já declarou que não foi crime racial? Ela falou que não foi crime racial. Ela própria já falou, já deu entrevista à Folha. A motivação não foi racial. Mas posso depois encaminhar o link aqui da declaração dela? Você está entendendo? Então, Ted, se a própria delegada que está cuidando do caso, ela não falou o porquê que vão pegar esse caso para poder reverberar, gerar criar um novo George Floyd, Tupiniquim, politizar? Luciano, é isso que eu estou falando. Luciano. Acerca dos dados que eu apresentei, você pode pesquisar Atlas da Violência. Acerca dos dados que você apresentou, eu entendo perfeitamente que a maioria dos homicídios, eles não são esclarecidos no Brasil. Mas o fato disso, isso não vai interferir se são brancos ou se são negros. O que eu disse é que são negros que morrem numa maioria. Muito bem, nós chegamos aqui a uma solução, pastor. Não vai definir se é branco ou se é negro, que eu estou falando. Mas a maioria é negro. Não tem cor. A violência, ela não tem cor. A gente tem que colocar em mente, não é só, preste bem o que eu estou falando, não, Ted, não concordo. Vidas negras importam. 75% são negros. Todas as vidas importam. 75% dos homicídios são negros. Todas as vidas importam. Sim. Sejam negros, sejam brancos, mulheres, tem cor, homens. Sim, 75%. Nós devemos parar, nós principalmente somos cristãos, de aceitar esse lixo ideológico chamado marxismo cultural, para colocar uns contra os outros. Pastor, sou filho de negro. Eu tenho autonomia para falar também. Eu também sou. Eu sei. Minha mãe é negra. Eu tenho autonomia para falar também. Então, o que eu estou querendo falar é que nós não devemos cair nessas bravatas desses discursos que beneficiam somente a uma pequena elite, enquanto os demais, nós meros mortais, ficamos sempre em constante conflito um contra o outro. E que solução nós chegamos? Nenhuma. É só conflito atrás de conflito, ressentimento atrás de ressentimento. Ô Ted, então no Brasil não tem racismo no Brasil, na tua opinião? Você ouviu falar. Na tua opinião, existem pessoas racistas, mas esse racismo... Estrutural não.
estrutural, isso não existe. A maior prova, eu sou filho de negro, eu estou aqui tendo a oportunidade para falar para milhares ou quiçá milhões de cidadãos que estão vindo. O senhor também. Mas o senhor, tanto eu como o senhor, houvesse uma estrutura, tanto eu como o senhor somos uma minoria, se chegassem ao poder, nós estaríamos aqui, nós não estaríamos aqui. O simples fato de ser pobre, filho de negro, não me daria essa oportunidade. Mas somos uma minoria, Ted. Entre outras inúmeras, nós não somos minoria, como o senhor bem falou, a população negra e parda são maioria. Mas na posição em que na posição privilegiada que nós estamos, porque nós estamos como privilegiados. As oportunidades, elas não têm cor. Eu sou a maior prova viva disso, a minha família é a maior prova viva disso. Eu posso falar de coisas que são concretas, são nordestinos, são negros, são pobres, e todos os que não alcançaram os seus devidos objetivos foi por responsabilidade pessoal, pelos seus próprios comportamentos. Uns quiseram estudar, outros não. Uns optaram por ter uma vida boêmia, outros optaram por dormir 5 horas da manhã com um livro na mão. É isso que faz a diferença. Vamos fazer o seguinte, Ted, a gente vai continuar, obviamente, o assunto ele é empolgante, né? É um assunto que mexe com todos nós. A gente vai a um rápido intervalo. Na sequência temos aí a participação também do professor Rogério Barros, que vai também nos ajudar e vai acrescentar ao nosso conteúdo. E aí eu deixa eu aproveitar e pedir para os nossos ouvintes que vocês mandem áudio mais curtos. A gente não vai conseguir. A gente tá com áudio aí de 2 minutos, áudio de 3 minutos. Tem que mandar de 30 segundos no máximo. No máximo. Então é um assunto empolgante, mas se você mandar com esse tempo todo, nós não vamos conseguir colocar. Porque até pra editar, se eu falar assim, não, vamos pegar só um trechinho dele, pra editar não dá tempo. O programa é muito dinâmico, é muita gente mandando opinião. Então eu vou pedir pra você que resuma aí em 20, 30 segundos. Se mandar mais que isso, infelizmente a gente não vai conseguir colocar, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Você sabia que o ouvinte da vida é o ouvinte mais fiel do rádio? Que tal apresentar a sua empresa para esse público fiel? Anuncie na vida. 12-99665-2277. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida FM. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! O espinafre, assim como as outras hortaliças verdes escuras, como a couve e a escarola, fornece poucas calorias e garante uma sensação de saciedade mais duradoura. Isso graças ao seu teor de fibras. Como você precisa mastigar bem esse alimento, acaba comendo mais devagar, o que é muito bom para você, já que o cérebro tem tempo de registrar a sensação de satisfação antes que você se empanturre de comida. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. Vida é tudo de bom. E atenção, tá aí ligadinho aqui na vida, então preste atenção nisso que o Cláudio vai falar agora sobre proteção veicular. Preste bem atenção, hein? Olha, o recado ele é bastante simples. Não faça proteção veicular
até sexta-feira, ok? Seja através de seguradora, através de associações, não faça proteção veicular. Por quê? Porque sexta-feira é a famosa Black Friday. Um movimento que começou lá fora, mas invadiu o Brasil. Então todo mundo fica esperando chegar a tal da Black Friday. Então acontece nessa sexta-feira e a Touros já me passou a informação de que vai ser um negócio assim, fora do comum, fora do comum. Então na sexta-feira, fique esperto, fique conectado com a gente no programa, porque vai ser uma promoção absurda. Quem sabe amanhã eu já faço o anúncio aí da promoção da Black Friday da Touros, ok? Então o recado de hoje, mais uma vez, não faça proteção até sexta-feira, porque sexta-feira é absurdo o que você vai ter de benefícios. Se tem debate, tem vida. De volta com o Debate da Vida, participando junto com a gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook da Pesquisa e também no WhatsApp da Vida, mandando a sua opinião. Lembrando mais uma vez, vídeo e áudio, gente, 30 segundos, para mais pessoas participarem também, assim como o Cláudio falou, um áudio, por exemplo, de 2 minutos, né, Cláudia? Às vezes não dá, às vezes a opinião da pessoa é bem complexa, não dá pra editar. Cortar algum pedaço. E fora isso, o tempo, né? Porque você imagina, a gente tá aqui com a produção correndo, com um monte de informações, então não dá tempo de parar, editar, pensar, cortar. Então, um vídeo de 20 a 30 segundos, você nos ajuda demais para que a gente consiga te colocar no ar, ok? Neste bloco agora nós teremos a participação especial, professor Rogério Barrios vai participar conosco, mas aqui já dando para vocês aqui a prévia da nossa pesquisa, 34 a 66, então aumenta o número de pessoas no Facebook que dizem sim, ou seja, que foi racismo, e 66% dizendo que não. No caso do Instagram, mantém-se o mesmo número, 35 a 65, lembrando a você que nós não estamos perguntando, embora faz parte, obviamente, da discussão, mas nós não estamos perguntando se há racismo no Brasil. Nós estamos perguntando se, no caso do Carrefour, o fato do João Alberto, se foi racismo, ou seja, se ele foi morto pelo fato de racismo, ok? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Então teremos agora o professor Rogério, já está com a gente? Professor Rogério Barrios, ele é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Ciências da Religião, doutorando em Educação e professor de Teologia, Ciências da Religião, Filosofia e Relações Internacionais. Então ele também vai participar conosco hoje. Professor Rogério, satisfação tê-lo conosco mais uma vez no nosso programa, pela sua volta, pelo seu retorno aí participando dos Debates da Vida. Então inicialmente aí 4 minutos, até 4 minutos para sua explanação sobre o assunto. O assassinato do Carrefour foi racismo? Satisfação recebê-lo novamente. Satisfação, pastor Cláudio, um forte abraço ao pastor Escada, ao TED, parabéns pelo nível do debate. Você me ouve bem, Cláudio? Ouvindo bem. Perfeito. Eu abaixei meu áudio aqui, até para não ter retorno. Olha, realmente uma discussão que me leva, eu estava muito atento à discussão, e isso me leva, obviamente, para uma pauta acadêmica, não tem como, né? Levar para a ciência essa discussão. Quer dizer, os fenômenos sociais a partir do que ocorreu lá no Carrefour, não só no Carrefour, mas de fatos que acontecem. E aí, obviamente, que se nós formos buscar alguns autores, nós temos principalmente Emily Durkheim, que traz a questão do fato social, né? Não é o indivíduo que movimenta a sociedade. Segundo a sociologia, é a sociedade que movimenta o indivíduo. Né? Então, a sociedade ela vai moldando o indivíduo e vai criando uma estrutura de como pensar, né? E essa estrutura de como pensar vai prevalecendo em meio à sociedade. Tanto é que representantes da ONU já se manifestaram frente ao que ocorreu com o João Alberto lá no Rio Grande do Sul, né? Então, o fato social que a gente tem, não no Brasil, no mundo, é o racismo. Isso é um fato social. A ciência mostra como fato social, né? Não tem como nós negarmos isso. Então, nós nascemos já sabendo que o racismo existe. Isso já é colocado dentro de nós pelos nossos instrutores, não professores, né? Porque uma coisa é a educação que nós temos na nossa comunidade, na nossa família, esse capital cultural que nós recebemos
Primeiro em casa, na nossa comunidade, diferente da escolarização. Lá é uma outra história, né? Há uma confusão, educação e escolarização. Então, a educação nos mostra que, de forma subjetiva, isso está dentro da gente, né? De maneira subjetiva, e eu tenho a tendência de caminhar para o lado do pastor Escada, quando ele fala, olha, isso está dentro da humanidade, está dentro do brasileiro, como está dentro de qualquer outra sociedade, né? Então, o fato social, que é o racismo, ele não permite que há qualquer tipo de perturbação segundo os critérios de hábito. Estou sendo completamente professor de sociologia, tá? De hábitos, de costumes, quer dizer, a subjetividade é que nem quando alguém volta, por exemplo, de uma anestesia, ela volta falando coisas que ela não queria, porque o subjetivo se sobrepõe ao consciente, o inconsciente se sobrepõe ao consciente. Então, sempre, aí é Freud, sempre o subjetivo, ele se sobrepõe, mesmo que isso não se diga, eu sou racista ou não sou racista. Então, esta, digamos assim, violência, essa, digamos, influência pedagógica, desde o nosso nascimento, nos parece que é algo normal, mas não é. Não é normal. Não é normal tratarmos, até porque nós temos estatísticas, e eu tenho cuidado de acompanhar o Atlas da Violência, e o pastor Escada está completamente correto. Morrem brancos? Também morrem brancos, mas há um excesso no momento que o negro comete um delito. Ele deu um murro primeiro? Ele deu um murro primeiro, mas subjetivamente, será que isso aconteceria se fosse um homem branco? Então, na prática, eu termino falando o seguinte, há uma consciência coletiva, segundo Durkheim, segundo Pierre Bourdieu, segundo Peter Berger, que é um dos caras que a gente trabalha na ciência da religião, né, que faz o indivíduo ser inserido na sociedade, e essa reunião de consciências, que é, independentemente, o indivíduo não forma essa consciência, ele é formado por essa consciência. Faz surgir hoje algo que a gente não pode negar, que é o chamado racismo estrutural. Isso é um fato social que não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os lados. Por que o Brasil seria privilegiado, né, de não ter esse ato social? Obviamente que há sim, o racismo estrutural. Professor, pastor, mas ele deu o murro primeiro. Obviamente que ele deu o murro primeiro, né? Será que ele escutou alguma coisa também para dar esse murro? A gente não sabe, está sendo averiguado. Eu tomei cuidado de ouvir também o depoimento da delegada. Ela disse que até o momento não haveria motivos para racismo. Mas ontem, inclusive, nos jornais, há uma outra delegada dizendo que já está indo por esta linha. Então, eu diria o seguinte, houve racismo, há o racismo estrutural no mundo. E este fato, concordo aí também com o Ted, poxa, independentemente de qualquer coisa, se o cara tivesse lendo um bom livro, ele não estaria passando por isso. É verdade. Então, no momento do excesso, nós percebemos que o racismo estrutural, ele passa a dominar e ele tem um pouco mais de violência sobre aqueles que são negros. Na verdade, não é negro, é preto, porque negro é a mistura de branco, né, com pardo, enfim. Inclusive nos Estados Unidos, correto é preto, e não há que se negar essa força do preto a partir da cultura, da música, da alimentação, dos grandes pretos que na nossa sociedade surgem. Você tem Pelé, você tem tantos outros, mas eu termino aqui dizendo o seguinte, é interessante que esse fato social nos faça ascender para isso e nós temos que retroceder nessa violência desmedida. Essa é a minha opinião. Maravilha. Então tá aí a opinião inicial do professor Rogério Barros, que permanece conosco durante esse bloco, fazendo parte aí da nossa discussão. Temos aqui a opinião de alguns ouvintes. Barros Nascimento, o racismo sim, é claro e evidente no Brasil. Só quem vive na pele sabe. Hoje ainda está mais claro e evidente, inclusive nas falas. Lembro de um cão de rota que declarou que a abordagem é diferente
na periferia dos Jardins. Bom, eu não entendi muito bem aqui a opinião do Barros Nascimento, porque um cão de rota que declarou que a abordagem é diferente. Como é que o cão ele vai declarar, né? Eu não sei como é que ele falou pra gente entender. Mas eu faço aqui entendi o que ele disse. O que ele quis dizer então? Não, eu entendi que a abordagem de um policial nos Jardins e na periferia é uma abordagem diferente. Não, ok, mas e o cão da rota? Onde entrou? Eu usou um termo pejorativo. Mas vamos lá, eu já diria o seguinte, na verdade eu vi uma matéria, eu não me lembro se era de 2009 ou 2010, dizendo que os cães de polícia, que eles atacariam mais pessoas negras do que pessoas brancas. Pode ser que ele tenha dito isso também, pode ser. Então pode ser nesta linha que ele está indo, ou seja, olha, o cão de guarda, ele acaba atacando mais pessoas negras. Bom, aí eu me pergunto como é que absurdo, né? Porque a minha pergunta é essa, se há então aí esse racismo... Agora, os cães são racistas também, pelo amor de Deus. É isso aí. Eu entendi como o pastor Scala falou, eu compreendi perfeitamente, porque os policiais são tratados como cães, alemães. É isso que ele, pelo menos é isso que eu entendi, né? Que é assim que eles são tratados. Agora, qual pessoa em sã consciência vai acreditar que um cão, né? Mas a abordagem policial é diferente. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou até tentar achar aqui a matéria enquanto a gente fala, mas na realidade a minha esposa viu. Eu vi essa matéria circulando também, mas eu achei tão ridícula que o meu cérebro não conseguiu dar atenção a isso. Pra você ver, quando a minha esposa me falou... cão racista, animal racista. Quando a minha esposa me contou sobre isso, ela falou assim, olha, porque a Globo publicou que os cachorros estão atacando mais negros, não sei o que, eu falei, moço, isso aí é fake news, não é possível, não tem essa publicação. E aí ela ficou até brava comigo, falou, pô, mas tudo pra você é fake news? Eu falei, não, pra mim agora eu tô preocupado, porque fake news é uma maravilha, né? E aí eu falei, deixa eu pesquisar, e de verdade, eu falei, eu vou pesquisar pra mostrar pra ela que é fake news. Rapaz, achei a matéria. Achou. A matéria mostra cachorros com um loirinho, e aí o cachorro não ataca, e depois mostra com um pretinho e o cachorro ataca. Então, quer dizer, será? Aí eu não tenho como não estar junto com o Ted, né? Então quer dizer que o cachorro agora virou racista? Da corporação... Mas será que não ensinaram o cachorro assim? Que falou, uma boa parcela da corporação é negra, tá? Então que fica aí... Mas olha só, ele tá alegando lutar contra, pelo que eu entendi, ele alega lutar contra o racismo e acusa indiretamente pessoas, né, que fazem parte da corporação de cão, chama de cão. Pelo menos é o que eu entendi. Né, porque a grande parte, uma boa parcela da corporação policial é composto por mulheres e homens negros. Vamos ao vídeo, nós temos um vídeo, Simone, do Alexandre de São José dos Campos, e ele fala que foi uma geração que gerou, uma ação que gerou uma reação, então vamos ouvi-lo e vê-lo. Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos. Para mim não foi racismo, apenas uma ação ao que o rapaz deu um soco no segurança. Racismo para mim é quando você põe cotas raciais em escola, você cria o dia do negro, aí para mim é racismo. Mas no caso do Carrefour não foi racismo não, apenas uma ação que gerou outra reação, que não devia. Maravilha, então tá aí o nosso amigo Alexandre São José dos Campos, aí ouvinte ativo, muito obrigado aí pela sua participação, Alexandre, sempre participando com a gente aqui. Temos áudios também, Simone, acho importante a gente colocar, vamos ver agora se deu os 30 segundos aí, né, vai lá. Eu acho que sim, viu? Leonardo de São José, quem mais? Tem o Bispo Rodrigo de São José dos Campos e também o Eduardo de São José dos Campos. Então vamos lá. O que eu vejo sobre isso que estão falando que é racismo, simplesmente eu vejo isso como um retorno, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Na medida que vos julgares, sereis julgados. Pelos que a mídia diz, que ele tinha 55 passagens pela polícia, que ele maltratava a esposa dele, batia na mulher dele. Eu vejo nada mais isso, uma lei do retorno. Tudo aquilo que ele plantou de mal, ele colheu nesse dia dele. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. Entendeu? O problema é o seguinte, conforme o Reginaldo havia falado aí, muitas das vezes, tanto brancos quanto negros se envolvem na criminalidade, se envolvem com coisas erradas, que são contrários à boa fé, né, entre as pessoas, como a desordem pública e por aí vai. Mas o problema é que quando é envolvido um negro e vem sobre ele a punição,
aí a sociedade, tanto quanto ele também, se apoiam sobre a defesa contra o racismo. É uma observação importante a ser analisada. Se tem debate, tem vida. O último aí seria o do Eduardo, né? Não entrou? Ok, mas o Eduardo diz o seguinte: se a gente conseguir, a gente coloca, ele diz, desses assassinatos, quantos assassinos eram negros? E aí ele é uma curiosidade, né? De quantos assassinos seriam negros. Mas será que essa pergunta já não é racista, Luciano? Abre pro Luciano aqui. Se a gente for olhar por esse lado, sim. E também, se nós formos analisar a população carcerária no Brasil, a maioria também ela é negra. Então, mas aí ela não é negra porque a maioria da população é negra? Ou será que o julgamento com o negro é diferente? São formas de nós pensarmos. Eu não estou aqui dizendo, não estou aqui afirmando, mas é uma forma de nós pensarmos. E a própria colocação do ouvinte, no meu ponto de vista, é preconceituosa, é racista. Tá dizendo que a maioria, eles eram homicidas, eles eram assassinos, o que eles eram, né? Porque se a gente levantar os números, eu vou imaginar que a maioria dos assassinos realmente são negros. Agora, não quer dizer que ele é negro, que ele é assassino porque ele é negro. Então, mas aí, a maioria da população é negra, então por uma questão estatística. E também o que pode se colocar é exatamente isso, o julgamento, as condições de um negro e de um branco se defender perante um julgamento, ela é diferente. Se a pessoa tem condições de pagar um advogado, se ela tem condições de recorrer... Não, mas se ela tem condições de pagar, seja branco ou seja negro, ela vai conseguir o benefício. Então, mas quem tem mais condições? Se nós olharmos dentro da nossa população, nós vamos dizer que a população branca ela tem mais condições do que os negros. Os negros, se nós olharmos para a sociedade, se nós olharmos para a classe baixa, a maioria são negros. Olha, deixa eu partir aqui, até fazendo uma correção aí, tem até o ouvinte aqui brincando, perguntando assim, falou, mas o Rogério chamou ele de escada ou é impressão minha? Mas eu falei pro pastor Scala aqui, viu, Rogério? Eu falei pra ele, não, mas é que pra você subir a escada, são escalas, né? Você vai, escala por escala. Tranquilo, professor. Não, tranquilo. Eu tô achando que isso aí é racismo, viu, Rogério? Mas vamos lá. Mas usando aqui, eu achei muito interessante a colocação feita pelo professor Rogério. Eu acho que a gente podia então ter uma discussão seguindo um pouco aí essa linha abordada por ele. Ele usou o termo de um racismo subjetivo. Ou seja, um racismo que a gente vai aprendendo culturalmente, não apenas no banco acadêmico, mas que a sociedade ela cresceu no meio desse racismo, e ele coloca não só o Brasil, mas coloca o mundo como um todo. Eu quero, obviamente, claro que o Ted aqui, que é a voz dissonante, né, ele está dizendo que não houve racismo, e os dois então disseram que tem um racismo, então eu começo por ele, mas você concorda com isso, Ted, que há um racismo subjetivo que acabou tomando conta da sociedade brasileira? Apertar aquele botãozinho do on. Toda a vida me esqueço para não atrapalhar o eco aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Não, é óbvio que não. Como eu repito aqui, existem pessoas assim, racistas no Brasil, mas isso não é uma estrutura. A maior prova está aqui. Está aqui. O ouvinte está ouvindo e o internauta está vendo que aqui há pessoas que ninguém pode dizer aqui que é 100% branco, ou 100% negro, ou 100% índio. Aqui todo mundo, se a gente for fazer um DNA ou algum trabalho genético, submeter um exame genético, vão ter sangue multiétnico, digamos assim, tá certo? O que está em voga nesse caso, repito, é a tentativa de criação de um George Floyd no Brasil. E doutor Rogério Barrios, né? Isso. Assim, nós estamos aqui para debater, independente das nossas opiniões diferentes. Foram exatamente por ideias como essa que me fez abandonar o socialismo. Fui socialista, aderi por muito tempo às ideias do movimento socialista, até que eu entendi a furada que era o socialismo, e não vou falar todo, não vou ser uma pessoa radical, e pontos da sociologia, desde Weber, entre outros aí, que colocam a sociedade a suprimir o indivíduo. Uma sociedade, ela só existe porque existem indivíduos. Não é possível existir uma sociedade se não existem indivíduos para compor essa sociedade.
Então, essas ideias que por muitos anos eu levei e carreguei como verdade absoluta, até por ter entrado na faculdade em um período que estava totalmente, o MEC, o CAPES, estava totalmente aparelhado por militantes que colocavam somente o que queriam e fugiram, por exemplo, aqui já de tá aqui, ó, livros como esse, entre outros, Ben Shapiro, tá aqui, Lavagem Cerebral, entre outros. O que eles fizeram? Eles canalizaram somente em uma visão de mundo, não deram oportunidade para conhecer outros livros, outras literaturas, outras culturas, e conduzem isso como verdade absoluta, como, por exemplo, não sei se os ouvintes falaram aqui, Paul Lovejoy, que fala sobre a escravidão na África. Os negros quando vieram para o Brasil, eles já eram escravos na África. Eles viviam em conflitos por territórios, os derrotados eram submetidos à escravidão e vendidos ao português. Está lá, Paul Lovejoy, está escrito lá no livro dele, A Escravidão na África. Está lá, gente, entre tantas outras literaturas que não permite se chegar até as academias. Mas olha que interessante. Repito, infelizmente é política. A morte é política, é relativista, e ela tende somente a ser usada como palanque para período eleitoral, como o Joe Biden usou nos Estados Unidos, o caso do George Floyd, que também não tinha uma ficha, digamos assim, tão passiva. Então vamos lá, o Ted está colocando essa questão política inúmeras vezes, né? Mencionando a questão de ser um fato político, não é nem de ser um fato político, estarem usando politicamente o fato aí do João Alberto para atos como estão sendo feitos. Eu confesso para vocês que, por exemplo, ir até o Carrefour, e vários Carrefours, e queimar o Carrefour, isso não acaba sendo também um ato de violência da mesma forma? Então, ou seja, nós estamos pagando com a mesma moeda, então colocou fogo lá, alguém pode morrer lá dentro, né? Então será que esse é o melhor caminho também? Mas nós temos aqui o Márcio Marques, olha como está interessante a opinião dos nossos ouvintes. Márcio Marques, acho que não houve racismo e sim despreparo. Uma pergunta, quem mata mais, negros ou brancos? Que é a mesma linha do ouvinte anterior que tinha colocado. Só que o Antônio Carlos Bueno diz assim, o racismo está declarado no ato. Então, ou seja, o ouvinte também está nessa posição. Alguns estão se posicionando assim, ó, houve racismo, de forma literal. Outros dizem, não houve racismo nenhum, foi despreparo. Então as opiniões estão bem divergentes hoje, diferente de outros debates em que a gente tem uma predominância. Então a coisa me parece bastante equilibrada. Rebeca Nascimento, todas as vidas importam, mas as que mais morrem são as negras. César Marquezine, não foi racismo, foi excesso de violência. Rufus Godoy, ouvi uma notícia que não sei se procede, que a morte desse rapaz foi ajuste de contas. Sendo isso ou por racismo, nenhum dos dois justificaria o que aconteceu. Bom, até fazendo uma consideração minha aqui, não me parece fazer muito sentido, né? De acerto de contas. Ele estava brigando com a moça do mercado. Então, mas já disseram, eu vi essa informação de que ele já tinha ido lá em uma outra ocasião e tinha dado problemas. Eu já vi também essa teoria que foi colocada. Então não seria um acerto de contas por alguma outro crime? É uma teoria. Não foi acerto de contas, não tem nada a ver, não foi declarado nada, a delegada não falou nada, ninguém fala disso. Isso é simplesmente mais uma teoria que eu discordo. Foi despreparo. Ok, Sueli Martins, eu não posso julgar uma pessoa como racista somente por ser branco. Os seguranças estavam protegendo a moça do caixa contra a violência. Então veja, realmente as opiniões bastante divergentes. Rogério. Deixa eu falar algo aqui. Com todo respeito, o Ted se contradiz, porque ele fala de socialismo e não de sociologia, né? Há que se mergulhar um pouco mais nas literaturas, porque Peter Berger não tem nada de socialismo, é um sociólogo, mas a gente precisa mergulhar um pouco mais. Então eu vou para o lado realmente do capitalismo, né? Quando a gente pega o laissez-faire de Adam Smith diz que é o laissez-faire, obviamente que do francês, né, deixar fazer. E o laissez-faire é o que conduz à economia liberal. Quer dizer, há uma mão invisível conduzindo a economia liberal para que a gente possa se libertar das amarras do governo. Que socialismo há nisso? Nenhum. Se contradiz também quando ele fala que nos Estados Unidos querem fazer aqui no Brasil
o que está sendo feito lá não tem socialismo nenhum, então ninguém está falando, eu acho que a distorção política... Professor, nós temos um presidente eleito, pelo menos na teoria eleito. Pode terminar? Pode terminar. Obrigado. Pode, vai lá, depois eu quero uma réplica. Fique à vontade. Então, assim, como que eu vou negar o racismo estrutural? Seria, sinceramente, negar o racismo estrutural no mundo seria viver fora da realidade hoje. Seria viver fora dos debates que ocorrem. O Cláudio começou o programa dizendo isso. Poxa, não tem como negar que não há racismo. Isso não existe. Então, assim, houve excessos? Sim, houve excessos. O cara começou a bater? Sim, começou a bater. Todo sociólogo é socialista? Óbvio que não. Então, assim, temos que nos aprofundar no tema para entender o seguinte: há um racismo estrutural, existe. Há dados, e termino por aqui, viu, Ted e todos. Temos que nos aprofundar, temos. O pastor Luciano, não vou errar no nome porque eu falei Luciano. O pastor Luciano trouxe dados estatísticos. Então, assim, eu trouxe dados da ciência. Não adianta sentar com achismo. Tem que sentar com dados concretos. Achismo, a gente senta ali na esquina e conversa. Agora a gente tem que trazer dados concretos, trazer pessoas que estão estudando há 300 anos isso, e de repente não há. Então, assim, eu não posso jogar fora toda a literatura antes do socialismo existir, inclusive. É isso. Maravilha. Rogério, então a gente já chegou no final do terceiro bloco. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o Ted caiu, né? Então ele vai voltar e a réplica dele, infelizmente, você não vai estar presente. Seria muito legal se você tivesse, né? Mas ele tá lá, ó, travadinho. Tô vendo no vídeo aqui, ele tá olhando pro lado, assim, pra paisagem, né? Então já a gente consegue colocar o Ted novamente aí. Prazer novamente ter você conosco. Então, só as mídias sociais, se o pessoal quiser manter contato contigo. @Prof. Rogério Barrios, @Prof. Rogério Barrios. É uma satisfação, uma alegria estar com você, mesmo que o Ted possa voltar. Um forte abraço ao meu irmão Ted. Somos em Cristo unidos. Um forte abraço ao pastor Luciano. Um forte abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Deus abençoe a todos. Maravilha, querido. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Então vamos lá, vamos a um rápido intervalo. Queremos que você continue mandando pra cá a sua opinião e voltamos então para o último bloco do nosso debate de hoje. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem pra jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo pra fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vida. Tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida FM. Vida. Meu nome é Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta. Eu sou a Tyler e luto pelas mulheres trans. Sou Priscila Parapoto, líder indígena. Nina Silva, criadora do movimento Black Money. Eu sou Vivi Duarte, empreendedora social. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha.
tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. Debate da Vida está de volta e eu quero saber como tá a nossa pesquisa agora, Cláudio. Vamos lá, Simone, a pesquisa está o seguinte, 33 a 67, então o número tá bem parelho, não mudou tanto assim, né? Então, ou seja, de 31 no primeiro bloco, ele agora está com 33% dizendo que sim, 67% dizendo que não. E no caso do Instagram, esse foi no Face, no caso do Instagram, 34 dizendo que sim, 66 dizendo que não, ou seja, estão exatamente iguais, né? Praticamente iguais aí nas duas mídias sociais. A sua participação ela é muito importante para nós. Temos aqui também mais opiniões de ouvintes. O Alexandre Farias Torres. O caso ali não foi racismo e me parece que o rapaz já era conhecido pelas ações violentas. Antes de morrer, ele vai para cima da mulher no mercado. Ali já deveria ter um problema. Sumara Naliato. Que horrível, foi racismo sim. Até quando isso? Darlan Permira. Ridículo essa narrativa, isso é ferramenta de tutela de grupos que querem se promover. Se ele fosse branco ou asiático e tivesse batido na cara dos seguranças, teria acontecido a mesma coisa. A Rosimeire Lima, que racismo no Brasil existe, nem devemos duvidar. Mas sem uma fala racista, fica difícil dizer se foi racismo ou a violência gratuita por falta de amor à vida humana. E temos dois áudios, Simone, eles estão tudo certo? Então, ok. Então, o primeiro é do Walter e também do Leandro. Não deixaram aí o lugar que eles são, né, gente? Coloca também a cidade que você é, tá bom? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Walter, tudo bom? A respeito desse tema, o triste é ver que tudo nós importamos dos Estados Unidos, inclusive isso. Não existe racismo, todos somos iguais. Eu fico triste quando eu vejo esse pastor falando, me fugiu o nome dele, e ficando do lado das pessoas que falam que existe racismo. Ele está entrando na ideologia política, infelizmente, da esquerda. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Na verdade, a mídia totalmente enviesada está querendo colocar uma situação isolada de um excesso de uma empresa de segurança como um racismo. Isso vem de uma mídia totalmente enviesada, querendo falar que é racismo, mas não é. Bom, tá aí então a opinião do nosso ouvinte, inclusive os dois últimos ouvintes aqui, Luciano, eles acabam indo para a questão aí de esquerda, mídia enviesada. Você concorda com isso? O microfone dele? Não, Cláudio, não concordo não, porque eu não tenho esse viés, né? Não tenho nem um pouco esse viés. Eu falo de uma realidade, não só que eu percebo no país que eu vivo,
É óbvio que o Carrefour tem uma responsabilidade, porque ele contratou uma empresa terceirizada, mas já demitiu essa empresa terceirizada, está contratando outra com pessoas mais preparadas. Até quem estava responsável no dia lá no supermercado foi... Também foi demitido, por justa causa, inclusive. Então, será que não há realmente um movimento político por trás disso? Olhando por esse sentido, pode ser que sim. Mobilizando, fazendo esse tipo de movimento, esse tipo de articulação. Pode ser que sim. Né? Mas também não tem como a gente afirmar, Cláudio, não tem como colocar que é um movimento político isso. Alexandre Salgueiro dizendo, já sofri racismo e estou vivo. Não vou negar que é horrível passar por isso. Mas meu Deus é grande e onde eu sofri racismo, hoje não existe mais. Poxa, muito bom, legal a sua participação. Tá ouvindo, Cláudio? Opa, agora voltou? Voltamos. Que maravilha. Então vamos ver agora se o pessoal... Em breve vou estar aí pessoalmente, tá? Só para refrescar aí, em breve estaremos pessoalmente. E vou dar um abraço no professor Scala, viu, professor? Ô, pastor. Vou lhe dar um abraço. Vai ser um prazer, Ted. Não, eu tava brincando com ele. Vamos tomar muito café junto ainda. Eu tava brincando com ele dizendo o seguinte, você que é descendente, então, de negros, tá defendendo que não tem racismo e o Rogério Barros, loirinho, dizendo que tem. Pois é... É uma situação um tanto atípica, né? Mas eu gostaria aqui de falar novamente, aquilo que os ouvintes parece que não ouviram, né? Sobre os Estados Unidos ter ou não esquerda. Primeiro, né, que sobre a sociologia, ela está intrinsecamente ligada ao socialismo. Os maiores propagadores do socialismo, das ideias marxistas, aí vem o Foucault, aí vem o Max Weber, entre outros, são socialistas. Ponto. Isso aí é inegável. A maioria dos professores sociólogos gostaria que explicasse esse fenômeno. São socialistas. Segundo, nos Estados Unidos é uma ignorância, outra coisa, afirmar que não há esquerda nos Estados Unidos. Vide o presidente teoricamente eleito, que já está na Suprema Corte, Joe Biden, é declaradamente socialista, e o Partido Democrata é um partido socialista. E só estão mobilizando as massas que aderem às ideias socialistas. Eles não estão mobilizando o cidadão comum. São as pessoas ideológicas. Okay, tá certo? Então, gente, a China... Só para complementar, é um minuto só, Cláudio. Então, a maior prova... para a gente voltar para o tema. Isso. A maior prova de que o socialismo ele não atua somente na esfera econômica, através do capital, é a China, que hoje compete em pé de igualdade com os Estados Unidos. Porque o governo chinês e os socialistas, eles aderiram uma ideia chamada marxismo cultural, que provém do Antônio Gramsci, da Escola de Frankfurt, que tem como por objetivo chegar ao poder através da subversão cultural, destruindo os valores de cada sociedade. Exatamente o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. Enquanto os países socialistas eles têm a massa totalmente tratada como gado e unificada, o pau está comendo em países ao qual eles estão tentando destruir, como nos Estados Unidos ou no Brasil. Maravilha. Bom, temos aqui mais opiniões. A Edilene Borges Alves, tem cotas para negros, deficientes. Onde vamos parar com isso? Todos devem ter o mesmo direito. Estudou, está qualificado? A vaga é sua, independente de cor ou posição social. Caterine Cortez... como mulher negra, como mulher preta, eu fico perplexa quando dizem que não existe racismo no nosso país. Ainda mais vindo de uma pessoa mestiça com traços visivelmente negroides. A fala do Ted é de entristecer. Opinião da ouvinte Caterine Cortez. Cota racial, Dia do Negro... Aí sim é racismo. Isso que o Luciano está fazendo com esses dados, para mim é racismo. Quem manda é o Alexandre de São José dos Campos e que já colocou entre parênteses ali, negro. Então é um negro dizendo que está achando que você está sendo racista. Não, jamais. Estou só apresentando os dados. Maravilha. Barros Nascimento, racismo sim, é claro e evidente no Brasil. Só quem vive na pele sabe. Lembro de um comandante da rota que declarou que a abordagem é diferente na periferia e nos jardins. Então aí confere com a camarada, não tinha nada a ver com cachorro mesmo, não. Quase não existem oficiais negros, inclusive na polícia. Bom, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Eu vou dar então 2 minutos para cada um de vocês fazerem a conclusão final. Devido à queda aí da internet do TED, a gente acabou tendo que mudar um pouco aqui a dinâmica. Acontece, faz parte do jogo. Então 2 minutinhos, começa com o TED. Então 2 minutos para você fazer o seu fechamento, sua conclusão final e também os seus dados de contato. Bom, o que é preciso deixar claro é que, primeiro, estendeu-se o debate, mas estamos tratando
do caso do Carrefour. Correto. E, na minha opinião, não foi um ato racista. Foi um crime qualificado de pessoas despreparadas. Pronto. Como consequência de outras ações desse cidadão que veio a óbito. E que é importante, neste momento, para a população brasileira ter em mente de que, sim, existem pessoas racistas no Brasil, isso não se pode negar. Mas que o Brasil em si não é o país racista, até porque a maioria da população brasileira é negra e parda. Então, você vê que há uma contradição. Os dados, como muito bem apresentados, cerca de 90% não são solucionados. Até que nós tenhamos os dados da violência totalmente solucionados, esclarecidos, nós não podemos afirmar, fazer determinadas afirmações, induzindo o ouvinte ou o internauta a se colocar numa posição de ressentimento um contra o outro. E o que nós devemos, no meu entender, essa é a minha opinião, neste momento, sigo muito bem as palavras de Morgan Freeman. O que devemos fazer para acabar com o racismo? Paremos de falar sobre isso, porque isso gera ressentimento, gera ódio, gera divisão, gera rancor e não traz nenhuma solução. Nós não temos cor, nós somos todos iguais, não tem cor qualificada A, cor qualificada B. Somos verde e amarelo, somos brasileiros, somos seres humanos e, como tais, nós devemos, assim, nos comportar, nos relacionar em harmonia. Sabemos que, sim, existem pessoas racistas e que precisam, sim, ser responsabilizadas por isso, mas o Brasil em si é um país harmônico, multiétnico, a maior democracia étnica do mundo, e isso deve ser exaltado. Então, viva o Brasil, viva os negros, viva os brancos, viva toda a população brasileira, que tão mixigenada que vive sim em harmonia. Não vamos pegar a parte pelo todo. Ok, seus dados de contato, Ted. @Ted Martins Real, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também eu quero passar aqui a nossa página do Movimento São Paulo Conservador, no Facebook e no Instagram, @SPConsOficial São Paulo Conservador. Maravilha, obrigado pela sua participação. Pastor Luciano Escada, subindo a escala, subindo a escada, 2 minutos. Um trava-língua. Bom, pastor, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, quero agradecer ao Ted, agradecer também ao professor Rogério e a todos que ficaram conosco. Eu acredito que, independentemente de posições que nós assumimos nesta manhã, aqui no nosso debate, nosso diálogo, todos entendem que foi uma violência exagerada. E todos nós sabemos que é um problema sério que o Brasil tem enfrentado, que é o problema da violência. Falamos sobre racismo e, na minha opinião, o racismo estrutural, ele existe. E é uma tarefa extremamente complexa e difícil de lidar com tudo isso, mas eu acredito que trazendo diálogos como esse, trazendo reflexões sobre este assunto dentro das escolas, num espaço como esse de rádio, de TV, eu acredito que isso ajude aos nossos irmãos que acompanham a programação a refletir mais sobre o tema e pensar acerca dessa questão. Infelizmente no Brasil ainda existe o racismo, infelizmente nós lidamos com essa realidade, mas espero em Deus que nós possamos ter novas políticas, que nós possamos viver num país que tenha mais igualdade, que tenha mais inclusão e respeito, união e justiça para todos os cidadãos brasileiros. Mais uma vez agradeço, Cláudio, pelo espaço. Para falar comigo nas redes sociais, eu estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciano Escala, tá certo? ESCA. Para ficar claro. Para ficar bem claro. Luciano Escala, tá bom? E precisando de ajuda também com dependência química, eu sou responsável por uma casa de operação, é só entrar em contato comigo. Maravilha. Obrigado então pela participação do Ted, obrigado pela participação do pastor Luciano Escala. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Eu começo lendo aqui a opinião do Robson de São José dos Campos. Acredito que o Brasil não é um país racista. Temos que tomar muito cuidado para não termos uma guerra interna no país
somos sim um país vitimizado pelo sistema político e também pela mídia. Lembrando, gentileza gera gentileza. Bom, temos várias opiniões aqui de ouvinte. Deixa eu ver se eu consigo ler mais algumas aqui. O Ezequiel Douglas, o fato do rapaz ter passagem na polícia, são várias passagens, isso não dá o direito de os vigilantes terem tirado a vida dele. A Gislene não tem nada a ver com racismo. Davi Rocha, não. A vítima já tinha provocado os seguranças. Leandro, foi excesso dos seguranças por despreparo. Se fosse branco, amarelo, mameluco ou pardo, o fim teria sido o mesmo. Bom, então vamos lá. O assunto, a gente fez questão, a gente tem tratado de assuntos ligados à política, ligados ao nosso dia a dia, mais de segunda-feira, mas como o assunto está aí, a gente não quis deixá-lo de lado. Um assunto muito importante de nós tratarmos, uma vez que muitas pessoas têm sofrido de racismo no nosso país. É inegável, não tem como nós negarmos isso. Claro que há aí as ponderações feitas pelo pastor Luciano e pelo Ted. O Ted entende que o país não é racista, embora reconheça que há racismo. Já no caso do Luciano, entende que há sim o racismo estrutural. O professor Rogério também foi a favor deste racismo estrutural no Brasil. Mas eu creio que o ponto principal de discussão nosso, já eu entro aí na questão propriamente do João Alberto, mas eu creio que o ponto-chave para nós é entendermos, e eu creio que a discussão ela acaba sendo boa nesse sentido, para fazer com que nós, enquanto sociedade, entendemos que nós não devemos ser racistas, né? Porque se a gente pegar, nós já fizemos um outro debate sobre o tema, se há racismo nas igrejas, e pasmem, chegamos à conclusão de que há. Ou seja, dentro das próprias igrejas haverem pessoas racistas, o que é um problema. E dentro dessa discussão, quando discutimos se há racismo nas igrejas, houve também a discussão de se a igreja é racista ou se a igreja tem pessoas racistas. E chegamos à conclusão naquele debate de que há pessoas racistas. A igreja como um todo, a igreja de Cristo que se move na terra, a igreja em si ela não é racista e nem pode ser racista. Mas que há racismo dentro da igreja é inegável. Nós encontramos isso, nós vemos isso, o que é uma tristeza, é uma infelicidade nós imaginarmos que isso existe dentro da igreja. Bom, se há dentro da igreja, é inegável a gente acreditar, porque a igreja está contida na sociedade, é inegável a gente acreditar, é impossível a gente acreditar que não há racismo no Brasil. Então, há sim racismo no Brasil, mas eu creio que há um movimento de pessoas, inclusive brancas, que defendem os negros. Eu, por exemplo, Luciano, eu sou racista. Mas eu sou racista contra quem é racista. Ou seja, é um absurdo a gente imaginar que em pleno século XXI nós ainda encontremos pessoas que pela pele, pela cor da pessoa, a pessoa faça o sinal da cruz ou não contrate, ou coisa parecida. Temos que contratar pelo caráter, temos que contratar pela integridade e não pela cor da pele da pessoa. E eu creio então que este tipo de discussão, ele nos ajuda nesse sentido, nos ajuda a levar ao entendimento de que há sim pessoas racistas e que essas pessoas devem ser não combatidas, mas elas devem ser esclarecidas, elucidadas de que não deve ser assim. Com relação ao tema específico, o assassinato no Carrefour, ele foi racismo? Gente, é um tema tão complexo que certamente está aí o resultado da pesquisa, ele divide bastante as opiniões. Agora, eu particularmente, vendo o contexto de tudo que aconteceu, eu tendo a acreditar que foi mais um despreparo dos seguranças do que é negro, vou matar. Não consigo enxergar dessa forma. Claro que faço aqui uma ressalva. O professor Rogério foi muito feliz na sua colocação, mencionando essa questão de um racismo estrutural, de um racismo culto. Na melhor, o termo até foi esse, racismo cultural, de que a gente vem de uma cultura racista. E isso também, infelizmente, não dá pra gente negar. Quer ver um exemplo bastante claro? Se você, eu quero falar com quem é branco, tá? Você que é branco, que está me ouvindo, se você estiver em uma rua escura e de repente vem lá um negrão, vai me dizer que não bate um medinho? Infelizmente, este racismo cultural, ele existe. Não dá pra gente negar. Pode ser que vem lá um branco, bonitão, e é ele que vai te assaltar. Só que, infelizmente, lá no subconsciente, acaba existindo esse racismo. Tá certo? Não, está absolutamente errado. Mas ele é um fato, ele é uma realidade que acontece no nosso país. Agora, eu não posso, em nome disso, acreditar que ali foi um ato de racismo proposital.
Pode ter este cultural lá no fundinho? Pode, mas eu não acredito. A priori, as informações que eu tenho lido, que eu tenho visto sobre este caso, me dá a impressão de que ali foi mais uma questão de hombridade. Ou seja, o segurança que está ali para fazer a segurança do supermercado, a gente não sabe o que foi falado, pode ser que o João Alberto ouviu alguma coisa e aí ele reagiu, como pode ser também que ele foi falando bobagens para o segurança, foi subindo o nervo, a hora que ele tem aquela reação e dá um murro no camarada, aí não teve jeito. E aí, meu amigo, é adrenalina. Na hora da adrenalina, a gente faz bobagens. E o camarada começa a bater, talvez não imaginava, vai morrer. Vou bater e vou segurar, solta ele. Não, se eu soltar o camarada, ele já tentou me agredir, se eu soltar, a guerra vai continuar. E naquele momento, uma asfixia que infelizmente causou o que não deveria ter causado, a morte de uma pessoa, independente dos crimes, 55, se é 100, se é 200, independente dos crimes, que seja julgado pela justiça, não cabe a ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém pelo fato dos crimes que ele tenha cometido. Então, houve excesso, certamente os dois seguranças serão responsabilizados criminalmente. Se vai ser culposo ou doloso não cabe a nós, cabe obviamente à justiça e ao trabalho que está sendo feito pela polícia. Agora, eu não vejo como um racismo ali especificamente. Houve excessos, um excesso que não deveria ter ocorrido, mas aconteceu e aí não tem jeito, né? O camarada lá usou a lei do retorno, né? Na verdade, a gente como cristão, a gente acaba utilizando aí semeadura e colheita. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E, infelizmente, ele acabou colhendo da agressividade. Está errado, ponto, mas a agressividade gerou agressividade e aí tivemos o problema gerado. Maravilha, chegamos ao final do nosso debate. Fico triste aí de termos tido alguns problemas técnicos, mas não é culpa nossa, é culpa da nossa amiga internet. Mas estamos aí com tudo resolvido, finalizando o programa com a nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. E as palavras mais citadas foram, primeira, racismo, segunda, não foi racismo. Então veja como está bem dividido, né? Primeira, racismo, e segunda, não foi racismo. Terceira, negros, ok? Respeite, independente de ser negro, de ser branco. Só finalizo dizendo o seguinte, esse negócio de vidas negras importam, eu creio que levanta uma bandeira, obviamente, para chamar-nos a atenção, mas todas as vidas importam e nós devemos respeitar a todos da mesma forma. Todos na tela? Então vamos lá, Luciano, Deus abençoe a tua vida, muito obrigado por participar. Ted, mais uma vez, muito obrigado, te espero ao vivo aqui no debate. Vou marcar o debate de você com o professor Rogério Barros, vai ser um negócio muito legal. Eu quero estar junto. Vai ser muito bom. Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. Vida FM 96.5.